comecei sabendo que eu ia para nutrição esportiva, isso é fato. Quando eu comecei a nutrição há muitos anos atrás, porque faz tempo, eu sabia que era uma área que estava abrindo. Eu sempre gostei muito de esporte e eu sabia que isso um dia ia dar certo. Eu tinha uma visão da nutrição esportiva, assim, o que passavam, os poucos profissionais que falavam da nutrição esportiva, falava mais no atendimento, que era muito assim, atendimento do consultório, e você passa uma dieta prescrita no caso, o atleta, né? E você direciona de acordo com a questão do treinamento. Quando eu me deparei no estágio de nutrição, principalmente no Ibirapuera, eu sabia que envolvia muito mais coisas e que todas as áreas da nutrição estavam integradas. Como assim? O atleta precisa comer. Para ele comer, ele precisa de uma estrutura. Essa estrutura envolve o quê? Administração de serviços de alimentação, que é a primeira área forte da nutrição, que é o trabalho de cozinha. O atleta, por ser atleta, todo mundo pensa que é super saudável, e não é necessariamente. Então você tem que ter noção de dietoterapia, que é outra área, que é o foco voltado para a parte hospitalar. Então, na época, eu percebi que tinha muitos problemas de saúde, que eu tinha que fazer dieta específica e levar em consideração o gasto energético dele, mas eu não podia deixar de ver o lado da saúde. E fora as outras coisas que eu fui vendo, que não era simplesmente aquilo que me passaram na faculdade, que era muito maior que isso. E eu conheci, na época, o Dr. Lutufo, que era o fisiologista do Corinthians, e ele conheceu o meu trabalho. E ele pegou e falou assim, é isso que o Corinthians tá precisando, né? Tipo, eu sei que você faz bastante coisa, eu quero conhecer mais teu trabalho e tal. E ele era meu orientador na fisiologia, na época que eu estudava. E ele foi me conhecendo e vendo o que eu fazia de perto. Para minha surpresa, ele pegou e falou com o Dr. Joaquim Grava e pediu para mim conversar com o Dr. Joaquim Grava. E foi aí que ele falou assim, ó, você foi indicada, né? E me interessou o seu trabalho, só pela conversa que eu tive com ele, ele me convidou em 2000. Então, esse ano já fez 17 anos que eu tenho no Corinthians. E foi logo depois que o Corinthians ganhou o Mundial. Foi mais ou menos no meio do ano que ele me conheceu e já pediu se eu tinha disponibilidade, né, para poder estar começando o trabalho no Corinthians. E é óbvio, né, que eu aceitei na hora, porque eu sou corintiana e eu sempre tive um sonho e falei isso, que o meu objetivo era ser nutricionista do Corinthians. E quando ele falou, eu falei assim, depende de mim, né? É um desafio que eu sei que eu não sei o que eu vou encontrar. Mas quando ele me deu a oportunidade, eu agarrei aquilo e defendo tudo que é feito, né? Porque eu sei que não é fácil. No futebol profissional, começa com a pré-temporada. Então, tudo que é feito na pré-temporada é uma questão de adequação, como que ele volta das férias. E com isso é feito as avaliações, é feito os exames, tudo direitinho. E isso a gente vai passar o quê? Uma adequação para ele, porque tem um objetivo, então a gente vai ver percentual de gordura, vai ver massa muscular, então tudo começa nesse processo. Quando começa os campeonatos, que são vários no decorrer do ano, né? Porque tem Paulista, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil e tudo isso está envolvido, né? Então, é feita essas avaliações. Na questão da avaliação corporal é feito todo mês. A nutrição é totalmente integrada com a fisiologia. Então, através de alguns dados que o Fedato, que é o nosso fisiologista, ele vai passando, é onde eu vou adequando o cardápio, a dieta e a suplementação desses atletas.
E é lógico que o meu papel aqui é dar o máximo da estrutura que acontece na rotina deles aqui, fora também na questão da viagem, levar um pouco da nossa estrutura e adaptar ao máximo para onde a gente for. Então hoje o atleta, ele tem, eu tô falando hoje, não era assim quando eu cheguei aqui, né? Se eu for fazer um retrospecto do que eu encontrei, que era nada, né? Começou do zero para que é hoje. Falar para um atleta, vai há 15, 18 anos atrás, toma café da manhã, ele dava risada da sua cara. Hoje o atleta toma café da manhã, hoje o atleta come salada, hoje ele tem uma aceitação e sabe da importância daquilo que a gente está colocando para eles, e é visual, todo mundo que está aqui consegue ver isso, né? E para isso você sempre está colocando algumas coisas, adequando, isso agora no momento é interessante, isso aqui é mais prioridade, e tudo isso vai adequando no dia a dia. Então é meio difícil pegar e falar fora, porque eu tento levar fora aquilo que eles têm no dia a dia, né? E hoje a preferência deles até é chegar aqui, tomar o café da manhã, é almoçar aqui. Só não janta todos os dias, porque o jantar acaba ficando mais quando tem concentração. Porque se tivesse jantar todos os dias, eu sei que a maior parte deles ia ficar para jantar, porque a variedade que eles encontram aqui é muito grande comparado ao dia a dia deles fora do clube. Porque eu também tenho que pensar que tem alguns que são moram com os pais, tem outros que moram sozinhos e tem outros que moram que é casado, tem sua esposa, seus filhos e tal. Então, por mais que eu oriente o que seria adequado, né, para eles terem isso extra CT, eu não tenho a segurança de 100% que isso é executado. Aqui eu já tenho. Então, basicamente, a gente faz as orientações totalmente disponível para poder estar acrescentando isso no dia a dia deles. Mas a gente tem que ter essa flexibilidade também. O que acontece é o seguinte, o pessoal acha que existe uma coisa muito diferente, né? E não existe tão diferente assim, porque a base é a mesma, né? A quantidade é que muda. Então, um atleta que precisa ganhar peso, ele vai comer mais. Um atleta que precisa perder peso, ele vai comer menos. E ele vai ter que fazer escolhas. Então, se eu dou essa variedade para ele poder escolher, a rotina dele vai ser muito mais prazerosa do que eu ficar limitando a mesma coisa todo dia. Então, a intenção, independente que é uma grande área da nutrição, é a reeducação alimentar. O cara precisa aprender a comer, porque comer é uma coisa que ele vai fazer pro resto da vida dele. Qualquer pessoa, independente se é atleta ou não, ela precisa saber se alimentar bem e saber fazer escolhas. E é isso que é o meu papel por trás. Isso daqui é interessante, isso daqui você tá colocando pouco, coloca mais. Que por mais que eu oriente por medida, são 2 colheres, 3 colheres, mas às vezes no começo, quando a pessoa, por exemplo, um atleta novo, que eu sei que veio de um outro clube que não tinha uma estrutura como tem hoje o Corinthians, ele precisa ter mais atenção. Ele precisa se adequar e se adaptar o mais rápido possível dentro da estrutura. Então é lógico que a gente vai estar mais próximo desse atleta. Então com isso você consegue fazer com que ele tenha essa assimilação da necessidade dele. Como é importante a integração da base com a equipe profissional. Então, quando eu estruturei a parte do futebol amador, né, que é a parte da formação, por eles serem atletas que estão crescendo e desenvolvendo, tem um gasto energético muito alto que tem que ser levado em consideração, até porque eles estão se formando, né? Então é muito importante ter uma estrutura bem parecida com o que a gente tem aqui. Então, por exemplo, na base eles têm café da manhã, eles têm almoço,
Hoje a maior parte deles vão almoçar, né? Ou até os técnicos, a parte da preparação física, se puder optar por almoçar no clube, vai almoçar, né? Porque sabe que é tudo direcionado e equilibrado para a necessidade deles. Tem a suplementação específica. Tudo que eu procuro fazer aqui também eu faço do outro lado, lógico, com algumas limitações, né? Mas o grosso não foge muito do que tem na equipe profissional, em questão de levar lanche se precisa viajar, de ter esse café da manhã se precisa de fruta, se precisa estar providenciando alguma coisa específica para viagem, cardápio para viagem. Tudo isso é feito dentro do serviço de nutrição do Corinthians. É difícil porque é uma área muito nova. De todas as áreas que hoje existe dentro do futebol, a nutrição é a mais recente dentro do departamento médico. Então tem muito a se conquistar, tem muito a se fazer, né? E eu posso falar da minha realidade. A dos outros clubes, cada um vai ter a sua dificuldade, né? Depende muito da abertura que a estrutura te dá. E é uma coisa que a gente tenta crescer a cada dia. E faz 17 anos que tudo isso está acontecendo. E qual que é o meu propósito daqui em diante? E se você me perguntar se tá bom, eu vou falar que ainda não tá bom. Tem muita coisa ainda para fazer, tem muita coisa ainda para conquistar, tem muita coisa para desenvolver, mas a gente está no caminho. E se a gente continuar tendo essa oportunidade, basta a gente continuar e fazer as coisas acontecerem. To